Boa noite, caros amigos e amigas do canal A Voz da Redenção. Hoje, quinta-feira, dia 2 de maio de 2024, estamos novamente aqui para cumprir com o nosso trabalho, que é realizar o Evangelho no lar. Hoje nós continuaremos estudando, como foi decidido na semana passada, continuar estudando o capítulo número 13, que se chama Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nós hoje vamos ler e refletir sobre o item número 7, número 8, número 8, que é convidar os pobres e os extropiados. E nós vamos iniciar o nosso Evangelho no Ar com uma leitura desse livro aqui, Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Essa mensagem que a gente lê no início do Evangelho é uma mensagem que faz com que a gente vá entrando em sintonia com o maior, que a gente vá acalmando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos realizar um trabalho, de evangelho no lar bem tranquilo, com as vibrações elevadas, em sintonia com o bem. E essa mensagem, ela se chama autolibertação e começa assim: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Que será, que o Espírito quis dizer com isso? E aí diz assim, continuando: se chegaste à Terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução da tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor é maior que a do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para adiante na certeza de que acarretaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbarataram. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só,
para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos, e de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, essa é a mensagem grandiosa do Espírito Emmanuel, que nos concita a nos desapegarmos tanto das coisas quanto das pessoas, né? Não que ele fale que a solidão é tudo e é maravilhosa, não. Ele fala que nós temos que também aprender a viver sozinhos, desapegados às pessoas e às coisas que a gente conquista ao longo da vida, né? Coisas materiais. Bom, pessoal, assim, ó, hoje nós vamos estudar, então, essa parte do Evangelho, que é convidar os pobres e os expropriados. Então, nós, para iniciar esse nosso Evangelho, nós agradecemos ao mundo espiritual, agradecemos a presença dessa equipe maravilhosa que nos coordena sempre e está presente, e também damos boas-vindas àqueles que estão nos assistindo e também aqueles irmãozinhos que sempre nos acompanham, né, para que possamos aprender juntos sobre essas verdades espirituais. Então, o item número 7 do capítulo 13 diz assim: disse ainda aquele que ele tinha convidado: quando deres algum almoço ou jantar, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, para que depois eles não te convidem por sua vez e te retribuam o que receberam. Mas quando fizeres um banquete, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos. Será feliz, pois eles não terão meio de retribuir-te. Porém, serás recompensado na ressurreição dos justos. Esse é o item número 7. E segue assim: um dos que estavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Isso está lá no Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 12 a 15. Então, no item número 8, diz assim: quando fizerdes um banquete, disse Jesus, não convide teus amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, tomadas ao pé da letra, são sublimes se buscar a sua essência. Certamente, Jesus não quis dizer que, em lugar de seus amigos, é preciso reunir em sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem quase sempre figurada é para fases de cumprir as imagens, era preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do seu pensamento revela-se em suas palavras. Serás feliz porque eles não têm meio de retribuir-te. Isto é, não se deve fazer o bem visando algum retorno, mas somente pelo prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação viva, disse: convida para o teu banquete os pobres, pois sabes que eles vão retribuir-te. Não é preciso entender por banquete as comidas propriamente ditas, mas a participação na abundância que desfrutais. A palavra, entretanto, pode também ter aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, fazer-lhes a honra, ou que podem convidá-los por sua vez? Outras, ao contrário, têm a satisfação de serem honrados com a presença de seus parentes ou amigos,
que são menos felizes. Ora, quem é que não os tem entre os seus? E, sem parecer, prestar-lhes um grande serviço. Aqueles que fazem isso, sem ir buscar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Mas se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício através da sincera cordialidade. Então, esses itens números 7 e 8, né? Convidar os pobres e os estropiados, bem como diz aqui, Jesus, em sua época, ele precisava falar sob forma figurada para que as pessoas na época, né, pudessem entender aquilo que ele estava dizendo. E mesmo assim, nós não o entendemos, né, não o compreendemos. Mas, na verdade, o que ele quis dizer é que ao convidar pessoas, né, ao convidar pobres e estropiados para um banquete, não precisa necessariamente ser o banquete material, mas um banquete espiritual, quando a gente não convida, né, aqueles que podem nos retribuir, é sinal de que a gente não está fazendo com a intenção dessa retribuição. A gente está fazendo por fazer, pelo hábito, pelo bom costume, por naturalmente, sem esperar nada em troca. Então, se a gente faz isso sem esperar nada em troca, é sinal que nós já temos um hábito bom, temos um coração bom e estamos agindo com benevolência, né? Sem ostentação. E quando a gente procura ainda dissimular essa benevolência, essa caridade, né, essa cordialidade, quando a gente dissimula, é porque realmente nós estamos no caminho certo. É porque o nosso interior já está acostumado a fazer, né, o bem sem ficar se ostentando, sem ficar divulgando aquele bem que a gente está fazendo. Agora nós passamos então para as instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, né? Então é o item número 9. E ela é uma mensagem bastante grande, mas é interessante porque através dela a gente pode fazer uma diferença entre caridade material e caridade moral ou espiritual. Porque nós vamos ver com ela que a caridade material ela é a mais fácil de ser feita, né? Mas muitos de nós ainda não conseguimos fazer nem essa caridade. Mas então o item número 9 diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral estão contidas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos. Nada de ódios, nada de dissensões. E direis mais ainda, nada de pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam, e não veríeis mais, nos bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação, mulheres pobres arrastando junto de si miseráveis crianças em tudo necessitadas. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai o mais que podeis aos infelizes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que tiverdes feito. Para que encontreis ao sair de vosso envoltório terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei ao reencontrar aqui aquele que pude beneficiar em minha última vida, amais, pois, vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois agora o sabeis,
Esse infeliz que repelis, e talvez um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe. E então, qual não será vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, aquela que não custa nada de material e, no entanto, a mais difícil de ser posta em prática. A caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros, e é o que menos fazeis neste mundo onde, no momento, estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar-se, deixando falar outro mais tolo que si. E isso também é um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra escarnecedora escapa de uma boca acostumada às zombarias. Não ver o sorriso desdenhoso que acolhe vossa entrada em casa de pessoas que, quase sempre, indevidamente, ao passo que, na vida espiritual, a única caiu um pouquinho a internet. A única verdadeira, por vezes, tão bem longe disso. Eis aí um mérito não de humildade, mas de caridade. Pois não reparar o erro de outrem também é caridade moral. Pensai, sobretudo, em não desprezar vosso semelhante, porém que essa caridade não vos impeça de fazer a outra. Recordai-vos de tudo o que já vos disse. É preciso sempre se lembrar que, na pessoa do pobre rejeitado, talvez estais a repelir o irmão que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Revi um dos pobres de vossa terra que felizmente certa vez eu pude beneficiar e a quem agora sou eu que imploro. Lembrai-vos que Jesus disse que somos irmãos e sempre pensai nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Então, essa é uma mensagem, né, da irmã Rosalie, de Paris, que ela deixou em 1860. E Allan Kardec, ao codificar a doutrina, ao codificar, organizar o Evangelho, colocou essa mensagem da Rosalie aqui nesse capítulo, né, sobre a caridade. Então, ela dá um testemunho dela, de que ela beneficiou uma pessoa que ela nem conhecia, né, quando ela estava encarnada na Terra, e ela beneficiou, e ela chama de caridade moral, né? Seria a caridade espiritual. Ela estendeu a mão para essa pessoa e, ao desencarnar, ela precisou pedir ajuda para essa pessoa e essa pessoa alcançou a mão para ela também, né? Então, ela diz assim, agora sou eu que imploro a beneficência dessa pessoa. Mas a gente, quando vai fazer caridade ou vai auxiliar alguém, como a gente já estava falando mais acima, é preciso que a gente faça como um hábito já adquirido, né? Fazer o bem sem saber a quem e não contabilizando isso, e não divulgando isso para ninguém, porque deve se tornar um hábito, uma atividade corriqueira na nossa vida. No momento em que a gente faz isso espontaneamente, naturalmente, nós estamos certos de que nós estaremos na diretriz correta da nossa vida, né? Adequada. Então, a caridade moral, ela é uma caridade que não é difícil de se fazer, né? E ela deu vários exemplos aqui, né?
se calar quando alguém, né, estiver equivocado, né? Ser surdo quando uma palavra nos emociona, quando uma palavra nos magoa, né? Também, né? Buscar ser humilde, né? Quando alguma pessoa está sendo arrogante com a gente e buscar, principalmente, se colocar no lugar dessas pessoas e ter a certeza de que elas estão fazendo aquilo que elas podem naquele momento. Elas não podem mais que aquilo, né? Elas estão dando aquilo que elas podem, mas que um dia, né, elas vão responder por isso e elas vão se melhorar e elas vão se tornar anjo, como todos nós, né? Um dia todos nós seremos anjos. E a outra mensagem desse capítulo também, dentro das instruções dos espíritos, fala assim, um espírito protetor em Lyon, ela escreveu essa mensagem em 1860. Ela diz assim: meus amigos, eu ouvi muitos de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade? Muitas vezes não tenho nem o necessário. A caridade, meus amigos, é feita de muitas maneiras. Podem fazer a caridade em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, rogando pelos pobres abandonados que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece de coração alivia-os. Em palavras, dirigindo a vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei: Deus tem para todos nós uma igual justiça. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que já viciadas pelo ambiente que as cercam, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus pequenos, e não temais repetir-lhes frequentemente essa doce fala. Ela acabará por germinar em sua jovem inteligência, e em vez de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Isso também é caridade. Muitos entre vós também dizem: ora, somos tão numerosos na terra, Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estáis no topo de uma montanha, vosso olhar não abarca os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus também os vê. Ele vos deixa vosso livre-arbítrio, assim como o deixais esses grãos de areia irem ao prazer do vento, que os dispersa. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante, que é chamada de consciência. Escutai-a, ela só vos dará bons conselhos. Por vezes vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Então ela se cala. Mas sede seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir tão logo lhe deixares perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e muitas vezes vos verei consolados pelo conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada novo evento, o general entrega uma bandeira. A vós dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima, reuni-vos em torno desse estandarte.
e receberei a felicidade e a consolação. Então, esse espírito protetor, né, ele também nos traz uma mensagem muito bacana, né, que fala quantas vezes a gente tem a oportunidade de auxiliar através de uma palavra amiga, né, através da escuta também, a escuta sensível, né, e às vezes a gente se acha tão aquém, tão sem possibilidades de auxiliar. E aqui também ele dá vários exemplos, né, que estão ao nosso alcance. E que Deus, na sua infinita misericórdia, ele colocou no fundo do nosso ser, né, o nosso self divino, que é aquela centelha divina que todos nós temos. E se a gente prestar bem atenção, né, nós vamos prestar atenção e escutar essa nossa consciência, esse nosso self divino, nós vamos ter uma diretriz bem segura para a nossa vida, né? E Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita as nossas escolhas, e nós estamos escolhendo a todo instante. Nós estamos fazendo escolhas a cada minuto da nossa vida. Sempre quando a gente pensa em alguma coisa, sempre quando a gente age de alguma forma, sempre quando a gente sente também, né? Se nós não direcionarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para o bem, né, para alguma coisa positiva na vida, nós já estamos fazendo a nossa escolha, né? E vamos ter o retorno de tudo isso. E cabe, eu acho, um pouquinho aqui de nós refletirmos também sobre esse momento em que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. Infelizmente, né, são escolhas nossas, né? Escolha de todos aqueles que não respeitam o meio ambiente, né? Há quanto tempo, há quantos anos nós estamos fazendo a todo momento essas escolhas, onde a gente consome demais, a gente desmata, a gente tira toda as árvores, né, do leito dos rios, né? Então, estamos a todo momento fazendo escolhas, e essas escolhas têm um retorno, têm uma consequência, têm um resultado. Não que a gente esteja feliz com esse resultado, com essas consequências, não. Estamos muito solidários a todas as pessoas que estão passando por esses problemas nesse momento. Estamos fazendo oração a todo momento também, tentando pensar positivo para que todas consigam se libertar dessa situação da melhor forma possível e que os estragos não sejam muitos também, mas também cientes de que todos nós estamos o tempo todo fazendo escolhas e os resultados vêm, né? Então, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E às vezes é preciso que a gente passe por alguns perrengues para aprender a respeitar a liberdade do outro, aprender a respeitar o planeta que nos foi dado para nossa aprendizagem, né? Foi nos dado para que a gente reencarne aqui e busque a nossa perfeição, busque a nossa evolução, o aprendizado. Então, encerrando então o Evangelho nesta noite, nós queremos vibrar positivamente por todas as pessoas que nesse momento estão passando algum tipo de necessidade e pedindo a Deus que veja, que olhe por todos, que acolha com amorosidade aqueles que estão desencarnando, que as pessoas todas, os servidores, os trabalhadores também sejam abençoados e que nós possamos, com o passar do dia, ultrapassar todas essas dificuldades e que possamos também, e o mais importante, aprender através de tudo isso. Então, encerrando o nosso Evangelho, na semana que vem estaremos aqui
continuando com o mesmo capítulo número 13, e vamos ler a partir do item número 11. Muito obrigada a todos e que Jesus nos abençoe, que a nossa noite seja uma noite proveitosa, de descanso do corpo e de aprendizagem para o nosso espírito. Que assim seja. Muito obrigada. Daí, amor.